Olá a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do ISCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Larissa Hack, assessora de comunicação do IES, e seguirei junto com vocês no episódio de hoje. Nessa temporada do IEScast, estamos focados em conteúdos conceituais, explicações didáticas e informações sobre a saúde suplementar. Nos baseamos em dados do setor e em pesquisas e estudos produzidos pelo IES. O nosso objetivo aqui é de instruir a audiência sobre temas diversos ligados a esse dinâmico e complexo setor. Hoje, vamos falar sobre como funciona o reajuste dos planos de saúde para todos os tipos de planos. Vamos entender o que é levado em consideração na hora do cálculo ou das negociações e por que é feito desta maneira. Mas antes de começarmos, peço que, caso esteja nos acompanhando pelo YouTube, deixe seu like, ative as notificações e se inscreva em nosso canal. E caso esteja nos ouvindo em sua plataforma de áudio favorita, siga o nosso podcast. Assim, você ficará sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Bom, vamos então ao tema de hoje. Este é um assunto complexo. Por isso, o IEScast convidou uma especialista para nos explicar sobre o reajuste nos planos de saúde. Conosco hoje está Raquel Marimon, que é presidente do Instituto Brasileiro de Atuária, o IBA. Raquel, muito obrigada por estar conosco e seja bem-vinda ao IEScast. Obrigada pelo convite, Larissa. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Raquel, todos os anos, os planos de saúde individuais sofrem um reajuste no valor. Isso é amplamente discutido na mídia e sempre há uma grande expectativa em relação ao índice que será divulgado pela ANS. Enfim, para começarmos, você poderia nos explicar, resumidamente, como funciona o sistema de reajuste? Como ele é estruturado financeiramente e por que os planos de saúde são reajustados? Ótimo. Eu vou começar falando do que é o atuário, né? Que eu sou a presidente do Instituto Brasileiro de Atuária. O atuário é um profissional que é bacharel, né? Ele fez uma graduação universitária e se habilitou para fazer justamente esse tipo de cálculos. São cálculos que envolvem algum grau de incerteza. Eu não sei se eu vou precisar de plano de saúde esse ano ou não. Eu não sei se eu vou ficar doente ou não. É dessa incerteza que a gente está falando. Então, o atuário, ele consegue calcular, olhando para um coletivo, olhando para um grupo de pessoas, e estabelecer o valor de mensalidade que seja adequado para cada uma dessas pessoas, para dar cobertura para esse coletivo. E o papel da operadora é justamente organizar essa parte financeira, gerenciar tudo isso, né? Fazer toda essa transação financeira para que a gente tenha a nossa cobertura do plano de saúde. E o reajuste, assim como o preço do plano de saúde é definido pelo atuário, o reajuste desse preço do plano também tem uma participação importante do atuário, porque é no reajuste que se define o novo preço para que seja suficiente para os próximos 12 meses. É uma atualização, uma renovação desse contrato de plano de saúde. E para que tudo isso funcione, a gente depende primordialmente do pilar mutualismo. O que é o mutualismo? O mutualismo é justamente a gente juntar um grupo de pessoas diferentes que vão ter necessidades de tratamentos de saúde incertas, que a gente ainda não sabe, que tem um grau de incerteza, e dividir entre essas pessoas esse custo, esse risco financeiro, e aí usando a operadora para mediar todo esse processo. Interessante, Raquel. Nós já falamos aqui no IEScast sobre os tipos de planos de saúde que temos no Brasil, né? O individual e familiar, e os coletivos, que podem ser por adesão ou empresarial. Você poderia nos explicar como funciona o reajuste para cada um deles? Vamos falar do mais simples, os planos coletivos, né? Os planos coletivos, de uma forma geral, eles vão ter seus contratos estabelecidos, olhando os riscos específicos desse grupo. Claro que um plano coletivo
de uma empresa que é transportadora, né, que os seus funcionários têm um trabalho manual pesado, vai ter um custo diferente de um plano coletivo, por exemplo, de um escritório, onde as pessoas trabalham numa condição ali mais abrigada, protegida, né, menos expostos a riscos. Mas essa diferença não é assim tão significativa. E aí, no momento que esse contrato vai ser reajustado, a operadora, através da sua equipe de analistas, de atuários, vai analisar o comportamento desse contrato ao longo de um período e estabelecer um novo preço e transformar isso num percentual de reajuste que ela negocia individualmente com cada empresa. Agora, quando a gente fala de empresas de menor porte, tipicamente até 30 beneficiários, ou seja, até 30 pessoas cobertas por esse contrato, já existe uma outra característica presente na regulamentação e na prática dos planos de saúde, que é agregar todos esses contratos com até 30 pessoas em um único grupo. A gente chama isso de pool de risco. A gente quer olhar para todo esse coletivo, tornando ele um coletivo maior, né, que tenha mais pessoas nesse agrupamento, e para que a gente possa se beneficiar do mutualismo e realmente compartilhar o risco nesse grupo maior. E quando a gente olha para a carteira de planos individuais ou familiares, então a própria ANS estabeleceu, a ANS é o órgão regulador, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, estabeleceu uma regra em que ela faz esse agrupamento, em que ela olha para todos os contratos individuais, aí sim, de todas as operadoras. E ela, então, estabelece esse reajuste anual. E agora, pensando nos valores, né? O que é levado em consideração pela ANS? Você acabou de falar, eu já vou entrar nesse assunto. Então, o que é levado em consideração pela ANS na hora de definir o índice de reajuste para os planos individuais e familiares? Tem alguma exceção para a aplicação desse índice? A ANS ela vai considerar, então, o histórico dos dados das próprias operadoras de planos de saúde. Então, todas as operadoras são fiscalizadas por esse órgão e, portanto, informam e enviam trimestralmente suas informações contábeis e financeiras. Então, a ANS tem essa informação de forma rotineira, né? Então, não é só para o reajuste, não tem uma única finalidade, tem múltiplas finalidades. E quando a ANS, então, tem todos os dados de um ano fechado, né, de janeiro a dezembro, ela vai ter alguns meses ali para organizar essas informações e calcular o quanto o custo do plano de saúde, o custo dos atendimentos que se fez aquela massa de pessoas, sofreu variação. Então, quanto ele variou? Como uma medida de inflação. A gente já está tão acostumado aqui no Brasil, né, com os nossos índices de inflação. Então, a ANS ela calcula quanto foi essa variação do custo de um período para outro. Claro que ela tem uma fórmula específica, isso tudo é tratado em regulamentação, é auditado, né, pelas próprias operadoras, então elas estão lá refazendo a conta, conferindo. Então, no momento que a ANS chega e publica um índice, ela já passou por várias etapas, ela já organizou essa informação, e, de fato, esse índice vai ser o reflexo do quê? Né? É o reflexo do comportamento das pessoas, do quanto as pessoas precisaram de atenção à saúde. Bom, em relação agora aos planos coletivos, você mencionou negociação no comecinho, né? O que é levado, então, em consideração pelas operadoras na hora de sentar à mesa com o contratante do plano para negociar e como as empresas que concedem esse benefício aos seus colaboradores podem se preparar para o momento da negociação do reajuste? Bom, as operadoras, elas olham muito esse aspecto financeiro mesmo, então elas vão olhar o histórico dos sinistros, a gente chama de sinistros os eventos assistenciais, os atendimentos de saúde e seus respectivos custos. Então, a operadora vai estar muito focada nessa análise e vai calcular o reajuste com base nessa variação dos custos frente ao valor das mensalidades pagas por esses contratantes, tá? Existe todo um rito processual, a operadora tem um prazo de antecedência que ela precisa disponibilizar essas informações para a empresa contratante, né?
E hoje em dia, com portal que a maioria das operadoras tem, com a transparência, com a governança de dados, com todos esses ingredientes, o que o RH tem de ferramenta hoje, né, que talvez no passado ele não tinha com tanta facilidade? Ele tem esses dados num período muito menor. O RH não precisa esperar o aniversário do contrato para olhar para esses aspectos. Ele pode olhar de forma antecipada, ele pode estar gerenciando o custo do plano de saúde, acompanhando, tendo ali um grupo de discussão envolvendo o médico do trabalho, envolvendo as pessoas chaves do RH, eventualmente uma outra liderança da empresa também, se chama isso de comitê de saúde, e discutindo com esse grupo estratégias para mitigar esse risco. Então, a gente vai acabar falando aqui de gestão de riscos, porque acaba sendo um risco para a companhia, para qualquer empresa que oferece plano de saúde para seus colaboradores, é o aumento do custo do plano de saúde. Então, ela pode olhar para esses aspectos, ela pode desenvolver estratégias de mitigação de risco, onde vai entrar um pouco a gestão da saúde populacional, vai entrar olhar para os riscos específicos que aquele negócio traz para a sua operação e aplicar estratégias que, de fato, tragam uma mitigação desse risco. Muito interessante, Raquel, aproveitando a deixa que você falou de RH e de saúde populacional nas empresas, para os nossos ouvintes, quem não sabe, o IES lançou, no final do ano passado, um livro falando só sobre este tema. Ele está disponível no site do IES, www.iess.org.br. Entra lá e procura na biblioteca livros. O nome do livro é Saúde nas Empresas, a promoção de uma ideia sustentável. Bom, Raquel, voltando aqui, agora saindo um pouco da área das empresas, vamos falar do envelhecimento. Há uma grande preocupação quando, né, chegamos a uma certa idade em relação ao reajuste que a mensalidade sofrerá. Pode falar para a gente um pouquinho como funciona o reajuste por faixa etária e como ele é calculado? A variação, aí eu não chamo de reajuste, tá? Porque reajuste é quando a gente está mudando algo que foi ajustado, a gente reajusta. A variação por faixa etária, ela geralmente está pré-definida no contrato, por isso ela não é um reacordo do contrato, né? Ela já está previamente estabelecida. E ela significa que, quando a gente olha para esse contrato e define o preço dele, a gente já olhou dentro de grupos de risco. Lembra que a gente falou aqui do mutualismo, que a gente pega o risco de um grupo de pessoas e divide o custo desse risco dentro desse grupo? Então, se a gente olhasse para, vamos falar aqui de uma empresa, por exemplo, para toda a população daquela empresa, para todas as idades, e definisse um preço único, conforme aquelas pessoas fossem envelhecendo naquela empresa, eu teria um desequilíbrio naquele contrato. E é por isso que o atuário, então, agrega, porque sim, a idade muda os nossos riscos, a gente está mais exposto a determinados tipos de doença conforme a nossa idade vai avançando. Então, a gente segrega as pessoas em grupos de idade e olha para esses riscos de forma separada e faz o preço para cada grupo de idade. Falamos aqui, então, do reajuste anual, né, tanto dos individuais quanto coletivos. Falamos da correção por faixa etária. Agora, existe algum outro tipo de reajuste? Se sim, você poderia nos falar sobre ele? Não, de uma forma geral, são esses dois reajustes. O que a gente vai ter no reajuste anual, quando você olha ali para um contrato coletivo, vai olhar para a fórmula, como que ele é calculado, ele vai ser segregado em duas parcelas. A parcela que se chama de reajuste técnico e a parcela que chamamos de correção monetária. A correção monetária, ela busca reconhecer a correção da inflação mesmo, né? A inflação no custo dos atendimentos de saúde. Já o reajuste técnico procura identificar se naquele contrato especificamente houve alguma variação no perfil de demanda, né? Então, como a gente observou no caso da Covid, ou se de repente tem um envelhecimento ali daquela massa, né? De repente os mais jovens foram desligados da companhia, ficaram só os mais idosos, os que têm mais idade, né? Enfim, são situações que vão ser identificadas como um reajuste de perfil técnico e não apenas da correção monetária. Mas ambos
compõem o que a gente chama de reajuste anual. Então, são somente essas duas variações de custo que os planos enfrentam. Legal. Bom, nós vimos que diversos fatores influenciam no reajuste, né? Para reforçar, na sua opinião, quais práticas podem ser adotadas e que podem ajudar a conter o aumento das mensalidades? Quais conselhos você daria? Tem alguma coisa que as operadoras podem fazer? E os beneficiários e empresas contratantes de planos de saúde? Vamos falar aqui dos 3 pilares, né? Dos 3 stakeholders nesse processo. O beneficiário, comportamento consciente. Muitas vezes a gente ouve, né, até em conversa assim, com amigos, aquelas expressões: o plano está pago, vou lá, vou fazer mesmo esse monte de exame, vou fazer de novo. Ou vou no médico e pedir para dar 2 recibos para pegar reembolso, aquelas coisas, enfim. Essas coisas não são corretas, né? Vamos falar aqui, primeiro, uso consciente, mais importante. Segundo, fatiar recibo, essas coisas todas são fraude, né, gente? Isso aí não tem nem o que se falar, isso não é adequado mesmo. Então, olhar para isso, não como a mensalidade está paga, mas sim eu faço parte dessa mensalidade, o custo que eu gero vai fazer a minha mensalidade. Sei que o brasileiro tem muito aquela mania de pensar, mas só eu pensando assim, e todo mundo fazendo do jeito que quer, mas é eu pensando assim que mudo, né? Que mudo todo esse processo. Eu costumo dizer que eu sou só uma gota no oceano, mas o oceano é feito de gotas. Então, eu tenho que ser a melhor gota que eu puder ser, né? Então, é por aí. Então, para o beneficiário, o recado a dica é essa: use consciente, reflita. Não é para deixar de usar, não é para deixar de fazer prevenção, mas é para usar naquilo que realmente você precisa. Para o RH, para a empresa, olhar com antecedência e não apenas uma vez por ano para o plano de saúde, né? Incluir na sua rotina, pelo menos ali a cada 3 meses, se puder olhar os relatórios que a operadora te encaminha, às vezes pede um call, uma ligação com o seu corretor, com quem te dá apoio, que ele vai, às vezes, enxergar mais facilmente onde há oportunidades, onde se pode mitigar riscos. E as operadoras têm desafios enormes todos os dias, né? A diligência com a gestão de seus credenciados, esse é o principal desafio, na minha visão, das operadoras, porque sim, há fraude eventualmente, porque sim, há reajustes mais duros, né? Há negociações, não é reajuste, negociações com a rede que podem ser mais duras e que vale a pena, então, estar olhando sempre com muita atenção. E para a operadora, eu também gosto de deixar sempre a ideia da boa gestão do atendimento com o seu beneficiário. Porque se ele estiver feliz nessa relação que ele tem com a sua operadora, se ele sente essa confiança, esse acolhimento, ele deixa de ter aquela postura, estou pagando mesmo, né? Ele passa a ter uma parceria ali com a sua operadora de plano de saúde. Então, o acolhimento, a forma de atender este beneficiário importa muito e sim influencia também no sinistro. Quando você tem uma boa rede, a operadora tem uma boa rede referenciada, consegue indicar para o beneficiário as melhores escolhas ali com relação a seu atendimento. Legal, Raquel. Bom, muito obrigada por estar conosco neste episódio do YesCast. Por favor, convido agora para fazer suas considerações finais. Fique à vontade. Obrigada, Larissa. Obrigada ao YesCast pelo convite. É sempre um privilégio compartilhar o que a gente sabe, o que a gente aprendeu e o que a gente vive no dia a dia. E planos de saúde é um assunto que eu me apaixonei há mais de 20 anos atrás e nunca mais quis mudar de ramo de atuação, porque envolve, né? Envolve a gente, envolve toca em questões muito pessoais, né? Quem não tem uma história pessoal aí sobre questões de saúde para contar. E aí eu queria deixar o recado, né? Acho que esses 3 pontos: uso consciente, mitigação de risco e gestão da atenção ali, do cuidado com o beneficiário no relacionamento que a operadora tem com ele. Acho que como mensagem final eu deixaria essas 3 ideias aí provocativas. Excelente, Raquel, muito obrigada. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar.
com novos episódios todas as terças e sextas-feiras. O nosso programa pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do IES. Muito obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo episódio.